Glórias a Deus. Bom é estarmos assim na presença do Senhor. Hoje é domingo, não é verdade? Estamos iniciando uma nova semana. Uma semana de luta, viu? Mas diga assim, mas também de vitória. Amém? Amém. Vai ser uma semana difícil. Mas diga assim, também de superação. Amém? Amém. Eu posso chorar, queridos. Aí diz assim, mas o Senhor provocará riso. Aleluia. Amém? Amém. Em nome de Jesus? E hoje eu quero falar com você a respeito de uma mensagem que tem por tema 2 presentes. Tá? Você pode repetir o tema da mensagem hoje? Diga 2 presentes. 2 presentes. Pronto, 2 presentes. Tá? Nós vamos falar de 2 presentes que Deus nos deu. E que infelizmente, como vai mal o Evangelho no Brasil, porque as pessoas não querem estudar. As pessoas no Brasil, estou falando de crente, tá, queridos? Querem ir pelo que os outros dizem e não querem seguir o que a palavra diz. Jesus, ele certa vez mencionou assim: errais por não conhecer as e nem o poder de Deus. Porque a gente está num país, querido, onde nós fomos educados errado, religiosamente falando. Nós fomos educados errados, tá? Porque hoje as pessoas valorizam mais a revelação do que a palavra. Eu creio na revelação, eu creio nos dons, eu creio na manifestação do Espírito Santo do Senhor. Mas primeiro a palavra. Diga, primeiro a palavra. Primeira palavra. O problema é que as pessoas estão trocando a palavra por revelação. Quando Deus quer falar conosco, a gente não precisa nem pedir. Deus vai e Ele vai falar do jeito dele. Deus fala através de uma árvore voando. Já falei aqui que Deus falou comigo através das formiguinhas trabalhando. Deus fala através de um gesto de alguém. Deus fala através de um louvor. Deus fala através de um testemunho. Deus fala através da ministração da palavra. Porque Deus fala ao seu modo. E quando Deus fala, Ele fala do jeito que a gente entende. Porque quando Ele fala, queridos, aí uma coisa que Deus sabe fazer é falar com a gente bem direitinho e não deixar dúvidas. Amém. Sabe quem é que coloca dúvidas na nossa vida? Diga, Satanás. Entende que às vezes tem palavras que colocam dúvida na gente? Não é de Deus. Todas as palavras liberadas por Deus foram palavras de certeza. Não houveram dúvidas. Sempre foram palavras garantidas. Sempre foram palavras firmes. E sempre foram palavras decisivas para nossas vidas. Se nós formos analisar a história bíblica desde o começo, queridos, nós vamos ver como Deus ele é estrategista. Como Deus ele é inteligente. Como Deus ele é, oportunista. Porque ele se aproveita, Deus se aproveita da situação para converter a maldição. Entende quem é Deus? Aleluia. Às vezes acontece coisa ruim na nossa vida e a gente acha que aquela coisa ruim vai durar a vida eterna. Mas Deus pega aquela coisa ruim, devagarzinho Ele muda a essência para coisa boa e a gente fica assim, vala meu Deus, não é assim que diz o cearense? O paraense diria, equa, né? O carioca diria? Não é assim, queridos? Porque Deus ele é mestre em converter maldição em bênção. Deus é mestre em fazer isso. E eu quero citar um exemplo breve para vocês da vida de Davi. Davi um escolhido, um ungido, um homem cheio de propósito, um homem cheio do Espírito Santo. De repente ele comete um deslize. Ele se envolve com uma mulher que não era para se envolver, por nome Batseba. Ela era mulher de um dos seus soldados que estava na guerra, certo? Deus manda o profeta, o homem de Deus, lá no palácio, para falar para ele. Contou uma historinha lá de uns fazendeiros e tal. No final da história ele diz, esse homem mau é você. Porque Deus quando fala, Ele fala claramente, ou para elogio, ou para cortar o pescoço. Não tem meio termo com Deus, querido. Com Deus é decisivo o negócio. Tá? A palavra ela vem
e ela encaixa em nós perfeitamente. Davi se arrepende, aquela mulher estava grávida, aquela criança morre, tá? Ele mata o marido dessa mulher para esconder o flagrante do seu delito, certo? Mas depois Deus aceita uma nova gravidez. Dessa gravidez nasce Salomão. E lá no final da história da vida de Davi, Deus diz assim: eu quero seu sucessor, o Salomão. Olha, queridos, de uma história de maldição, Deus converteu em bênção. Porque Deus é mestre em converter maldição em bênção, queridos. Nós não podemos desprezar as coisas ruins que acontecem na nossa vida, não. Porque dessas coisas ruins, sabe o que vai acontecer? Deus vai pegar o diabo desprevenido e vai te deixar de queixo caído. Aleluia. Você já ficou de queixo caído alguma vez? Glória a Deus. Fica de queixo caído aí para me ver. Olha aí para quem está do teu lado de queixo caído. Agora aponta o dedo para quem está do seu lado e diz assim: Deus vai te surpreender. Deus vai surpreender. Você crê nisso, meu irmão? Eu creio. Você crê nisso, minha irmã? Porque Deus é Deus de surpresas. Aleluia, Deus. Amém? Deus nos deu 2 presentes. E eu preciso falar sobre isso. Tá certo, querido? Um eu vou falar assim muito simplificadamente, resumido. E o outro eu quero dar um pouquinho mais de atenção. São 2 presentes. Aonde a gente encontra o relato sobre esses 2 presentes? Em Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia aí. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. E nós estaremos fazendo menção da parte A do versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a parte A do versículo 8. Glórias a Deus. Aleluia, Pai. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora. Amém, querido? A palavra do Senhor, relatada por Lucas. Lucas escreve Atos dos Apóstolos com o intuito de enviar esses relatos, tá, para um homem chamado Teófilo. Lucas era médico, mas se tornou historiador. Ele registra Atos dos Apóstolos e nas suas pesquisas, no seu trabalho investigativo, porque Lucas não conheceu Jesus. Lucas relatou tudo isso depois que Jesus ascendeu aos céus. E ele registra agora no capítulo 1 e no versículo 8, na parte A, assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. Vou repetir. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. Olha aqui para mim, queridos. Essa pequena frase, da parte A do versículo 8, do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, diz de 2 presentes. Um presente é o Espírito Santo, que não é nosso, foi dado a nós. E junto do Espírito Santo, um segundo presente, chamado poder. Não é isso que o texto diz? E recebereis ao descer sobre vós. Então só vai haver poder se vier o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier, vai nos dar poder. Você entendeu? Diga assim: 2 presentes de Deus para mim. Eu quero ir por parte. Vamos devagar para a gente poder entender isso aqui. Eu quero falar sobre o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não há poder, tá? O Espírito Santo,
é a terceira pessoa da triunidade de Deus. O que é uma triunidade? Unidade porque as três pessoas são uma só, mas com três ações diferentes. Isso é triunidade. Tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Amém. São indivisíveis. São um, mas que agem de forma diferente. Amém? Olha aí. Houve um período na história da humanidade onde a primeira pessoa da triunidade, o Pai, esteve no governo da humanidade, que foi chamado período teocrático, aonde Deus governava o homem diretamente. Deus ele falava com o homem, como falou com Moisés, como falou com Abraão. Quem está entendendo? Deus falava com o homem como falou com Elias, com Eliseu e tantos outros. Esse período é chamado período teocrático, ou seja, do governo de Deus diretamente aos homens. Amém, queridos? Amém. Passado esse período teocrático, veio o período da ação da terceira pessoa dessa triunidade, que é Jesus Cristo, o Filho. Que foi o período da implantação do Evangelho. Jesus ele veio e veio ensinando à humanidade muitas coisas importantes, como por exemplo sobre a ação maligna da maldade, a ação da esfera da maldade na humanidade. Ninguém sabia que existia demônios, só passaram a saber a partir de Jesus, ensinando sobre as castas, ensinando sobre demônios territoriais, ensinando sobre opressão, sobre setas, sobre ataques espirituais. Você está entendendo, querido? Sobre opressão, sobre possessão. Jesus veio trazendo para nós um ensinamento a respeito do mundo espiritual. E esse período foi o período do governo de Deus através do Evangelho. Amém? Amém. Só que esse período precisava passar porque havia uma promessa. Havia uma promessa. Não tão claramente no Velho Testamento sobre o Espírito Santo. Mas entenda que sobre Sansão desceu o Espírito Santo. Porque lá em Juízes diz, e o Espírito do Senhor foi sobre Sansão de tal maneira que ele foi lá e rasgou o leão. Entende? E o Espírito do Senhor veio sobre a vida de Sansão de tal maneira que ele foi lá e arrebentou com o urso. E destruiu os asquelonitas. E venceu aqui, e venceu ali, porque o relato lá em Juízes diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Quem está entendendo? A Bíblia fala a respeito de Davi, e o texto que a Bíblia fala sobre Davi diz que o Espírito do Senhor era sobre Davi. Havia uma promessa, mas uma promessa ainda meio que subentendida, não tinha ainda uma clareza. Não havia uma clareza sobre isso no período teocrático, mas o Espírito Santo agindo o tempo todo, integralmente. Mas era uma ação assim, era uma ação temporária. O Espírito vinha, o homem era usado por Deus, a mulher era usada por Deus, e o Espírito depois era recolhido de volta aos céus. Agora vem Jesus Cristo no período da implantação dos evangelhos, das boas notícias, das boas novas, e agora Jesus Cristo ele diz para os seus discípulos, olha, conhece a tia? Lógico que não foi com essas palavras, mas ele diz assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do Espírito Santo. Jesus agora vem trazendo uma clareza da necessidade que eu e você temos do Espírito Santo. Amém, queridos? E os apóstolos decidem obedecer. Ficaram em Jerusalém. E agora no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, um pouquinho depois desse relato, um pouquinho depois desse relato, no capítulo 2, vem falando sobre a descida do Espírito Santo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2 diz, de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. E o texto do versículo 4 diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso aqui é o cumprimento de toda uma promessa de Deus. Só que um pouco antes de acontecer
Um pouco antes de acontecer aqui no capítulo 1 e no versículo 8, o texto registrado por Lucas diz assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Deus está usando Lucas para nos dar um alerta sobre dois presentes. Que quando o Espírito Santo viesse, viria junto dele o quê? Diga poder. Mas fala com força, diga poder. Agora enche a boca para falar poder. Eu quero falar sobre isso. Porque muitos crentes hoje não sabem o que é isso, queridos. Estão perdendo, tem muito crente perdendo hoje. Porque não sabe o que é poder. Tem muito crente que duvida da capacidade do Espírito Santo de nos dar poder. Ora, queridos, nós somos, eu e você como seres humanos, somos mais fortes ou mais fracos que os anjos, que os espíritos? Nós somos mais fracos, infinitamente mais fracos. Quando a gente expulsa um demônio, a gente expulsa no nosso nome? Não. A gente expulsa na nossa autoridade? Não. A gente expulsa porque a gente é bonitinho? Não. A gente expulsa porque a gente tem dinheiro? Não. A gente expulsa porque a gente tem um carro? Não. A gente expulsa porque tem poder. E quem é que dá esse poder? Você está entendendo esse princípio? Que não é pela tua capacidade, não é pela tua inteligência, ou pelo teu conhecimento, não é pelo teu porte, ou pela tua estrutura. Entende que é pela autoridade que o Espírito Santo dá para que eu tenha poder. Eu quero falar sobre o poder. Entende o que o Espírito Santo representa para nós? Eu quero desmistificar um negócio aqui que é ensinado em muitas igrejas aqui no Brasil. Tá? Porque quando fala sobre o Espírito Santo, alguém diz assim: ah, mas como é que eu sei que eu tenho Espírito Santo? Ah, depois que você aceita Jesus, você passa a ter. Ó, coisa nenhuma. Depois que aceita Jesus, passa a ter. Eu vou provar isso biblicamente. Então vamos passar um pouquinho aqui mais para frente. Capítulo 8, versículo de número 14 em diante. Eu quero esclarecer para a igreja, tá? Que aceitar Jesus é uma coisa, receber o Espírito Santo é outra completamente diferente. Tem muita gente que acha que tem o Espírito Santo só porque aceitou Jesus. Não é assim que funciona, tá? O texto diz assim, ó, acompanha comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 14. O texto diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Olha aqui para mim, deixa eu explicar esse primeiro versículo. Samaria era a capital do reino do norte, tá? O reino de Israel. Quando Samaria, tá, era a capital do reino do norte, veio Nabucodonosor, o imperador babilônico, que conquistou toda a região de Israel, levou para a Babilônia, tá, todos aqueles que eram israelitas, exceto os habitantes de Samaria. Exceto os habitantes de Samaria. Os habitantes de Samaria permaneceram em Samaria. Os samaritanos. Quando Nabucodonosor perde, tá? Perde o seu reino, é destituído do seu reino por um outro imperador que veio, chamado Ciro. Este Ciro agora no governo ordena que todos os israelitas voltem para a sua terra, viabiliza a reconstrução de Jerusalém, que havia sido destruída por Nabucodonosor. E agora começa-se a reconstrução de Jerusalém e também do templo que havia sido destruído. Quando esse povo de Israel volta, encontra os mesmos israelitas de Samaria, agora numa fé diferente, porque eles se miscigenaram com os povos vizinhos. Por isso que no tempo de Jesus,
havia um ditado que dizia assim, que os samaritanos não se davam com os judeus, mas os samaritanos também eram judeus, porque Samaria era a capital de Israel. Quem está entendendo? Quando Jesus se encontra com aquela mulher naquele poço, que é samaritana, aquela mulher declara, mas os judeus não se dão com os samaritanos, mas os samaritanos são judeus. O problema é que mudaram a sua fé por causa da miscigenação, por causa da mistura de fé. O que está acontecendo hoje? Tem um monte de crente desigrejado. Sabe o que é um crente desigrejado? É um crente que não tem pastor. É um crente que não participa de ceia. É um crente que não é arrolado numa igreja como membro. É um crente que não tem com que obedecer a ninguém. E vive uma vida de andança por aí, dizendo que é crente. Vocês entendem o que é o samaritano no contexto do tempo dos evangelhos? Porque todo crente precisa ter um pastor. Sabe para quê? Para puxar a orelha. Aí as pessoas hoje que não obedeceram os pais, não obedeceram os professores, não obedecem o patrão, não obedecem as leis, vai obedecer o pastor? Aí vivem como desigrejados, sem fazer parte do corpo. Porque o crente tem que fazer parte do corpo. O crente tem que participar da ceia. O crente precisa receber doutrina. O crente precisa receber puxão de orelha. O crente precisa ser advertido. O crente tem que ter pastor. Quem está entendendo o grande mal que está acontecendo no Brasil? Crente que não tem pastor não é crente. É bode. E bode, queridos, da coice, da cabeçada. Já viram bode dando cabeçada no outro? É isso que é essas pessoas desigrejadas. Porque se der uma cabeçada no outro aqui, o pastor vai pegar pela orelha dos dois, vai segurar gentilmente, vai torcer e levantar. Gentilmente. Deu para entender, né? Sim. Como o pastor Robson trabalha aqui. Sabe por quê? Porque se nós não aprendemos aqui a nos entender, nós não vamos herdar o mesmo céu. É aqui que a gente aprende a ter comunhão, queridos. Glória a Deus. Fica um monte de igrejas por aí divididas. As pessoas não se entendem. Pastores sentados em cima do altar. Aqui no Projeto Seminário ninguém senta em cima do altar. Aqui não é lugar de se assentar. Porque para se assentar no altar tem que ser santo. A gente não é santo, a gente vem aqui ministra e depois desce. Tem um bocado de gente ostentando o lugar de Deus. E a Bíblia diz que no final dos tempos o anticristo vai vir se assentar no lugar de Deus, no templo. Está lá em Tessalonicenses. Mas isso é a coisa aí para seminaristas, para quem gosta de aprender. Não é só para quem gosta de ficar ouvindo besteira. O que acontece, queridos, é que os samaritanos, essa gente se perverteu, se misturou, se miscigenou. Tá? E essa miscigenação gerou um problema muito sério. Porque eles perderam a essência da palavra, eles perderam o princípio da obediência da palavra. Eles perderam, deixaram de obedecer aquilo que Deus queria, porque eles se misturaram com outros povos. Então, um negócio que é interessante, que vale a pena a gente ressaltar, é para que a gente tenha cuidado. Porque tem muito crente que adora ter amigos ímpios. Não conta piada de sacanagem, mas gosta de ouvir. Quem está entendendo? É verdade. Não fala safadeza, mas adora ficar rindo. Está assim de crente dessa natureza. Jesus, tá? Diga-me com quem tu andas, que eu vou dizer quem você é. Nós precisamos ser um povo seletivo. Nós temos que fazer escolhas das pessoas que vão contribuir para o nosso crescimento ou não. Tá? Nós precisamos ser um povo decidido a viver bênção. E a entender quem é que vai contribuir para a bênção na nossa vida e quem é que está atrapalhando a gente. Esse povo samaritano estava vivendo essa prática, essa situação. Chegou uma notícia em Jerusalém, tá? Como diz aqui o versículo 14 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Chegou uma notícia lá em Jerusalém que Samaria havia recebido a pregação, uma pregação para restauração espiritual, uma pregação para que eles pudessem voltar aos princípios de Deus. Não é isso? Vou ler de novo. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus,
Aí o que eles fizeram? Enviaram para lá Pedro e João. Amém? Amém. Versículo 15 diz assim: os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. A explicação está no 16 que diz: porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles o Espírito Santo, tá? Mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Entende que o crente pode aceitar Jesus, se submeter ao batismo, ser membro da igreja, mas não ter o Espírito Santo? Isso aqui é uma evidência. Hoje se dissemina uma ideia de que todo mundo tem Espírito Santo. Conversa fiada! Que tem Espírito Santo o quê? Quem tem o Espírito Santo tem frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito é paciência e domínio próprio. Se você olhar para o comportamento dos crentes, você vai analisar se tem o Espírito Santo ou não. E tem um bocado de gente aí revelando pelo demônio. Ah, pastor, pode a pessoa estar endemoniada e ser membro da igreja? É o que mais tem. Porque Deus está mais calado do que falando. Quem está falando muito é Satanás. Deus está mais calado do que falando. Sabe por quê? Porque Deus só vai falar com aquele que insistir em ter confirmação de Deus. Os crentes hoje estão acreditando em qualquer coisa que se diz. Qualquer coisa que se diz, os crentes... Apareceu uma pessoa tremilicando perto, fazendo cara feio, né? Falando lá um negócio lá esquisito, porque falar coisa esquisita, tem um bocado de gente falando aí. E aí começa a dizer, eis que eu te digo! E a pessoa ainda fala assim, eis que sou eu mesmo é quem te digo. E as pessoas não dão crédito, para entender que não tem nada de Deus. Quem está entendendo? Porque Deus quer do seu povo, Deus espera do seu povo compromisso, tá? E comunhão. Sabe o que é comunhão? Relacionamento. Os crentes não querem se relacionar com Deus. Os crentes só querem aquilo que Deus pode dar. Sabe o que é relacionamento? É a mesma coisa que a gente estar com o companheiro e com a companheira. Se falam todo dia? Sim. Falam das suas coisas, do seu dia a dia, das suas questões. É isso que Deus quer, um relacionamento. A gente só fala com Deus quando a gente está precisando. Quando está com dinheiro no bolso, é praia de Iracema, é pizzaria, é churrascaria, tá? Quando está com dinheiro, não está nem aí para nada. Quando está com dinheiro no bolso, faz o que quer. Aí o negócio fica ruim. Aí quer que o pastor fique sendo pinico. Porque às vezes as pessoas acham que a gente é pinico, irmão. Às vezes as pessoas acham que o pastor é pinico. Tem pessoas dentro da igreja que quando está bem, vai para a pizzaria e não chama o pastor. Mas quando o negócio está mal, aí liga, aí vem aqui, aí despeja, e reclama, e fala, e por favor, e jejua por mim, e vai para um monte por mim, e faz isso por mim, e faz aquilo por mim. Não é? Quando está bem, não vai nem lá comer um mistão com a gente, né? Não é isso. Mas quando está mal, é pastor para cá, é pastor para lá. Essa gente não quer Jesus. Essa gente só quer aquilo que Jesus pode dar. Aquilo que Jesus pode fazer. Porque quem quer Jesus tem que ter relacionamento com Ele. Fala com Ele todo dia. Aleluia. Acorda e conversa com Ele. Glória a Deus. Passa o dia falando com Ele. Aleluia. Vai deitar e fala com Ele. E pela madrugada, levanta para ir de manhã e aproveita e fala com Ele. Porque isso é relacionamento. Isso é relacionamento. Nós estamos vivendo o pior momento do Evangelho no Brasil. Pior. Um monte de gente dizendo que é crente aí. Crente coisa nenhuma. Crente coisa nenhuma. Pessoas querendo enganar a fé dos outros. Porque quem é crente vive na presença de Deus. Amém? Quem está entendendo? Amém. A palavra é dura, mas é a palavra. Amém? Então o texto está dizendo aqui que aquele pessoal de Samaria que aceitou a palavra no tempo de Atos dos Apóstolos tinham sido até batizados nas águas.
mas não tinham o Espírito Santo. Então não venha com essa história de dizer que você tem Espírito Santo só porque aceitou Jesus, porque não tem! Receber o Espírito Santo é outra coisa, completamente diferente. Completamente diferente. E tá aí uma coisa que a gente precisa para ter o Espírito Santo, é busca. A pessoa que quer buscar, principalmente hoje no celular, passa a noite todinha no Face e no Zap. E não ora. Como é que quer ter o Espírito Santo? Não vai achar Jesus, não vai achar o Espírito Santo no Zap, não. Ele não tem Zap, queridos. Não tem Zap. O Espírito Santo não tem Facebook. Só tem um jeito de achar o Espírito Santo. Diga orando. Diga jejuando. Diga e lendo a palavra. Quem está entendendo? Não vai mudar isso aí. Pode vir qualquer. Pode chegar o tempo do holograma. Sabe o que é holograma? Parece aquela imagem na frente. Não vai estar lá do mesmo jeito. Porque a forma de se encontrar com o Senhor e receber o Espírito Santo é básica. Essa aqui, ó. E não muda. Não muda. Está mudando até a prática do uso da Bíblia. Hoje as pessoas pegam o celular, tem tudo ali no celular. O sujeito tem ali foto de mulher pelada, tem foto de homem se beijando com homem, tem foto de lesbianismo, tem foto de tudo. E tem também na Bíblia. Aí a pessoa abre aquele celular e usa a Bíblia ali. Não é a Bíblia! Irmão, aqui não tem foto de homem pelado. Aqui não tem foto de mulher pelada. Aqui não tem duas mulheres se beijando. Aqui é só a Bíblia. É por isso que eu vou continuar sendo quadrado. Eu vou continuar usando a minha Bíblia física aqui. Ó. Só a Bíblia. O celular é só celular. A minha Bíblia é só Bíblia. Sabe por quê? Porque muitos estão dizendo assim, não, mas o senhor é um pastor quadrado, não usa um tablet. Não é? O senhor não é um pastor moderno, o senhor é um pastor quadrado. Eu tenho uma notícia para dar para essa gente. A cidade santa é quadrada. Está lá em Apocalipse. Então só os crentes quadrados irão para a cidade quadrada. Certo? Amém? Você pode estar até redondinho, mas Deus vai te deixar quadrado. Vocês estão entendendo a importância do Espírito Santo? Amém? Amém. São dois presentes, o Espírito Santo e poder. Porque o Espírito Santo, quando vem, nos dá poder. E eu quero falar sobre o poder. Eu já falei sobre o primeiro presente, que é o Espírito Santo. Esse presente já foi dado, mas a gente vai ter que tomar posse dele. Entende que é diferente de um presente aqui da terra? Eu posso pegar um presente e te entregar, certo? E você estica a mão e pega e não faz esforço nenhum. Só que o presente de Deus é diferente. Ele dá para todos, mas todos que merecerem. É para todos. Todos que merecerem. Porque tem que ter busca. Deus jamais vai barganhar o que Ele tem de melhor para dar para qualquer um, queridos. O que Deus tem de melhor, Ele tem de melhor para aquelas pessoas que conquistarem isso. Se esforçam. E só pode conquistar isso através da oração, através do jejum, da leitura da palavra. Amém? Amém. Porque a gente alcança misericórdia, pastor. Então não é para todo mundo. Não é para todos os crentes. Não é para todo mundo que está dentro da igreja, queridos. É só para aqueles que merecem o Espírito Santo. Agora, quando o Espírito Santo vem, a palavra que diz aqui em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 1, que quando o Espírito Santo desce sobre nós, a gente recebe poder. E eu quero falar sobre poder. O que é poder? Poder, segundo Aurélio da língua portuguesa, o vulgo pai dos burros, tá? Significa capacidade de agir. Poder significa força de decisão. O que significa poder? Poder significa autoridade de determinação. O que é poder? Eu vou exemplificar para você o que é poder.
Poder tem o dono da empresa que você trabalha. Porque ele diz para o funcionário: ô rapaz, vem aqui! E o que o funcionário faz? Ele diz para o funcionário: funcionário, vai ali! E o que o funcionário faz? Isso significa poder. Poder significa capacidade de decisão. Agora, eu estou falando de poder na esfera terrena, certo? Poder na esfera humana, aqui na Terra. Quando a gente fala de Espírito Santo, a gente está falando de um Espírito Santo que vem nos dar poder com autoridades espirituais. É além da autoridade terrena. É além da autoridade que você tem de dar ordens. Quando a gente fala de Espírito Santo, a gente fala de um presentão que faz com que a nossa palavra haja no mundo espiritual um efeito. Aleluia, Deus. Que os crentes não sabem que tem. Quando a gente fala de autoridade dada pelo Espírito Santo, nós estamos falando de um poder sobrenatural. Você sabe o que é um poder sobrenatural? Eu quero explicar isso para você. Um poder sobrenatural é o sujeito olhar para o céu, como um homem chamado Elias, e dizer assim: pare de chover! E parar de chover 3 anos e meio. Você está entendendo o que é poder? Poder é depois de 3 anos e meio, ele vê o povo perecendo, ele sobe no monte. A Bíblia diz que ele dobra os seus joelhos até a terra, coloca a cabeça entre os joelhos e começa a clamar por chuva. E ele diz para o seu servo: vai lá do lado da banda do mar, vê se tem uma nuvem e vem me trazer notícia. E ele manda esse moço 6 vezes olhar se tinha alguma nuvem, e ele clamando por chuva. E todas as 6 vezes ele disse que não tinha nuvem nenhum. Céu limpo, 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 como fica aqui em Fortaleza no tempo de verão, coisa linda, sem nuvem nenhuma. Mas porque ele tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo confere a ele poder, ele manda o servo ir a 7ª vez. E quando o servo vai a 7ª vez, o servo volta dizendo: tem sim agora, tem uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem. E ele diz: ó, a nuvem do tamanho da mãozinha do homem. Dá para fazer chuva uma nuvenzinha dessa? Sabe o que o homem que tem poder pelo Espírito Santo faz? Então agora o que você vai fazer, querido? Não precisa olhar mais não, porque eu já sei que o efeito do poder que Deus me deu pelo Espírito Santo já está agindo. Então aquela nuvenzinha vai crescer, vai se formar. Então você agora desce depressa, porque a nuvem vai se desenvolver bem rapidinho. Você desce depressa e avisa lá o Acabe, o rei de Israel, para ele correr, porque vai vir abundante chuva. Sabe o que é isso? É poder no mundo espiritual. A autoridade pelo Espírito. Sabe por que o crente perde hoje? Porque não tem nem o Espírito e nem poder. Aí ele vive uma vida de profetada. Porque Deus não nos chamou para vivermos consequências. Deus nos chamou para fazermos diferença. Deus nos chamou para mudar a história. Deus nos chamou para estabelecer um novo tempo. Ah, mas na minha casa todo mundo teve filho fora do casamento. Todo mundo na minha casa teve filho sem casar. Aí você vai dizer assim, ó, com poder: eu não. Eu vou me casar com um grande homem. Meu filho terá pai. E meu filho será bem sucedido para a honra e glória do nome do Senhor. Isso é poder! Quebrar a maldição. Mas os crentes hoje vivem como com a síndrome de Gabriela. Quem é que conhece a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, vou viver assim, serei sempre assim, sempre? Ah, você fala, mas tem que falar com vontade. Eu nasci assim, vou viver assim, serei sempre assim, sempre? Gabriela. Os crentes vivem assim hoje, porque não querem marcar a história, não querem pagar preço, perder noite de sono,
não querem buscar, não querem ter joelhos de camelo. Vocês sabiam que Elias tinha joelhos de camelo? O joelho dele era igual o joelho do camelo, grosso, cheio de calo. As mulheres com calo no joelho não querem nada, elas querem mostrar os pernão por aí, para pedir carona. Antigamente as mulheres pediam carona mostrando as pernas. Quem lembra desse tempo? Não quer ter joelho marcado não, joelho preto, marcado. Isso é coisa antiga. Porque não quer ter um joelho marcado de oração. Nós estamos vivendo a pior época do Evangelho na história. Pior época. Crente aguinha com açúcar. Crente aguinha com açúcar. Tá? Nós já tivemos uma época de ouro no Brasil. Crentes que buscavam o Senhor, o Senhor colocava numa prova tremenda e Deus fazia o sobrenatural e tinha grandes testemunhos. Hoje os crentezinhos são crentes de açúcar. Qualquer provazinha faz o sujeito parar, faz ele não parar. Nós precisamos rever conceitos. O que é poder? Poder é capacidade de agir. Quer ver uma coisa? Se segura aí para você não cair para trás. Sério. Tanto Elias quanto Eliseu precisaram fazer algumas viagens. E chegaram a alguns lugares onde eles não tinham o que comer. E Deus colocava à prova a esses profetas, homens de Deus, a ponto de deixar eles sem ter o que comer. Mas eles eram homens de Deus, sim ou não? Sim. Eles eram de oração? Sim. Eles eram de jejum? Sim. E aí Deus sempre dava a direção, vai ali naquela casa ali, ó. Porque lá tu vais abençoar o morador daquela casa. O sujeito está, ó, um dia lá no Rio de Janeiro, sem ter o que comer. Mas o propósito dele é abençoar. Ele está com fome, mas o objetivo dele é abençoar. Ele está duro, liso, mas o objetivo dele é abençoar. Quem está entendendo que profeta precisa passar pelo estreito, mas ele tem uma missão? Tanto Elias como Eliseu chegou em casa de viúva, que não tinham nada, bem pouquinho. Teve caso como o de Elias, né? Que ele pediu para ela fazer, faz aí, vem depressa aí um bolo aí, um pão, um negócio que der para fazer aí para mim com esse trigo que você tem aí. Faz bem rapidinho, porque o bicho está pegando do meu lado. E a mulher dizia assim, se eu fizer para você comer, vou morrer eu e meu filho. Mas como é homem de Deus, tem o Espírito Santo e tem poder, ele diz assim, conhece a tia? Faz aí porque eu estou com fome. E o que é interessante, que Deus sempre coloca no caminho de homens de Deus pessoas com fé. Aleluia. Para crer na palavra do profeta. Glória a Deus. A mulher foi lá e fez. Usou a farinha que tinha. Usou o azeite que tinha. E ela e o menino ficaram olhando o profeta comendo. Encheu a barriguinha. Restaurou as forças. Agora vai, mulher. Pede emprestado tanto de vasilhas que você puder conseguir. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Você entende o que é poder? Poder é você não ter para dar, mas dar. Aleluia. É você não ter dinheiro, mas profetizar prosperidade. Aleluia. É você não ter saúde e estabelecer a saúde da vida de alguém. É você não ter comida e fazer uma mulher ficar rica com um tanto de azeite refinado que brotou daquela vasilhinha com um pouquinho de azeite. Se vocês soubessem o valor do azeite refinado naquele tempo, se vocês soubessem quão difícil era o processo do sumo das azeitonas para se ter um azeite, olha, aquela mulher se tornou uma mulher muito rica. Muito rica. E o profeta continuou? Porque profeta não tem que ter para dar, profeta tem que ser profeta. E isso é poder. Mas está aí uma coisa que eu quero te dizer. Que o profeta tem poder, mas vive na dependência de Deus. Sabe esse Elias? Se escondeu dentro de uma caverna. E dentro da caverna não tinha nada. E ele precisava comer. De novo.
Aí sabe o que Deus faz? Ordena um corvo. Sabe o que o corvo espera de mim e de você? Que a gente morra. Porque o corvo é uma ave de rapina. E o corvo se alimenta, queridos, de dejetos. O corvo quer que você morra. Pois Deus muda a natureza do corvo e faz o corvo levar pão e carne, fresquinho. Ele faz o corvo roubar a carne de alguém e levar para o profeta dentro da caverna. Ele faz o corvo roubar o pão de alguém e mete o bico no pão. Deus muda a natureza do corvo para te alimentar, porque você é profeta e vive de poder. Glória a Deus. Eu quero te dizer o seguinte: pare de viver esse evangelho aguinha com açúcar. Esse evangelho mesquinho, de gente fraca, de gente sem decisão, de gente sem postura. Pare de viver esse evangelho mesquinho e viva um evangelho de poder. Aonde você faz a diferença. Aonde você levanta a tua mão e estabelece um novo tempo. Aonde existe morte na panela, você desfaz a morte. Diga, vai haver agora prosperidade e vida. E o tempo muda naquele lugar. Aleluia. Você está enfermo, está lá? Está lá na UPA. Unidade de pronto atendimento. Mas de pronto não tem nada. Tu espera horas. Aí você está lá enfermo. Aí você só pensa em você. Seja curado. Quem está entendendo que é profeta? Aleluia, Deus. Glória. Profeta não tem que ter para dar. Profeta tem que ter poder. Você está duro feito um coco. Duro. Não tem uma moeda não para comprar marujinho. Nada! Você está pegando a carteira de trabalho. Eu profetizo que vai ser assinado essa semana. Vai abrir uma porta de emprego bom. Vai ganhar bem. Porque profeta não tem que ter para dar. Profeta tem que ter poder. Aleluia, Deus. Glória, Senhor. A gente está vivendo um evangelho aguinha com açúcar demais. E os crentes não sabem quem são. Perdeu-se a identidade. Nós estamos vivendo como Samaria. O evangelho no Brasil está como os samaritanos. Não conhece mais a palavra, o Espírito e o poder. Aleluia. Mas eu quero profetizar que o projeto Semear vai se levantar homens e mulheres cheios de poder, que vão estabelecer um novo tempo pela fé, Aleluia. que vão estabelecer uma nova história, que vão marcar época. E essa glória não vai ser para homens, e essa glória não vai ser para pastores, e essa glória não vai ser para profetas, profetisas, cantores. Essa glória vai ser para Deus. Porque só quem vai proporcionar isso é o Espírito Santo e o poder